Olá, voltamos então, né? Agora na segunda parte da nossa formação. Eu não tive a oportunidade de me apresentar quando estava ali apoiando o professor Humberto, que continua aqui com a gente, né, com todo o carisma. Vou tentar, né, fazer conforme ele fez, mas talvez não consiga, porque eu sou um pouco mais tímida. Mas estaremos aqui dividindo essa bancada. Olá, pessoal. Então, né, o tema é democracia e direitos à participação de criança e adolescente. Eu sou Monique Carvalho, sou doutora em Ciências Sociais pela UERJ, no Rio de Janeiro. Sou carioca, né, sou do Rio de Janeiro, mas morei em Brasília e agora moro em São Paulo. Trabalhei durante alguns anos na Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, né, especialmente no CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, como consultora para o assunto de participação de crianças e adolescentes no próprio Conselho. E, enfim, né, trabalhei em diálogo com muitos conselheiros de direito, especialmente, menos os conselheiros tutelares e mais os conselheiros de direitos. E foi aí uma atividade bem bacana que a gente vai, né, ao longo desses 3 encontros, a gente vai tratar deles. E, nesse momento, eu estou como assessora técnica no gabinete da Secretaria Municipal de Direitos Humanos na cidade de São Paulo. Então, aí também envolvida com criança e adolescente, envolvida com participação. Como, né, pedi para colocar aí no ar o conteúdo. Antes de falar da teleaula 1, vou falar do curso, né, desse momento como um todo. A gente vai trabalhar, né, são 4 eixos, digamos assim, né? Um primeiro eixo que é um conceito de participação social. Quando a gente está falando de participação, a gente está falando de quê? Né? Tem aí um monte de autores que abordam o conceito de participação, e esses autores, eles apontam diferentes formas de participar, mas o que tem em comum nessa literatura é a questão da democracia. Então a gente vai pensar um pouco sobre a democracia enquanto, né, uma forma de governo. O professor Humberto estava falando, né, o tempo inteiro na aula anterior à minha de Estado Democrático de Direito, e aí num Estado Democrático de Direito se tem como, né, uma referência, uma possibilidade à participação dos indivíduos na gestão das políticas públicas. E é um pouco isso que a gente vai ver, né, ao longo desses encontros. Um segundo momento, né, é a participação, e aí uma coisa mais concreta, né, como se dá as formas, quais são as diferentes formas de participação social no Brasil, né, quais são os mecanismos de participação que a gente tem, quais são as formas de participação que a gente tem, a história, né, da constituição desses movimentos, tanto dos movimentos sociais, quanto da sociedade civil, quanto de uma articulação entre governo e sociedade civil. E, num terceiro momento, que é mais ainda, né, dentro do nosso conteúdo, que é a participação de crianças e adolescentes nos espaços de debate. Como que se chegou nesse lugar, né, quais foram as contribuições que o CONANDA e os conselhos de direitos, né, na maior parte, fizeram, e como que em alguns países, né, alguns outros países, especialmente da América Latina, estão desenvolvendo espaços, né, de participação para as crianças e para os adolescentes. Mais cedo, né, na aula do professor Humberto, ele falou que participou de algumas reuniões, de alguns encontros, em que a pauta era as crianças e os adolescentes, mas efetivamente não tinha ali crianças e adolescentes. Então, o que a gente vai tentar, e aí eu acho que é o meu desafio aqui, o desafio para essa formação, e especialmente para vocês, conselheiros de direitos, e também os conselheiros tutelares, é trazer cada vez mais os adolescentes e as crianças. Eu acho que é um movimento, né? Primeiro os adolescentes, que já são maiores e já, né, tem uma forma de se colocar no mundo diferente das crianças, mas pensar em metodologias para que eles possam integrar os conselhos de alguma forma, né? Seja na experiência de Pernambuco com a escolinha de conselhos, ou seja em diferentes outras experiências que vocês podem
apresentar. Então, esse é um pouco o panorama dessas, né, da minha contribuição aqui, né, no curso de Democracia e Direitos à Participação de Crianças e Adolescentes, e especialmente agora, né, nesse nosso encontro aqui, a gente vai tratar dos aspectos conceituais da participação. Eu queria que colocasse o slide, por favor. Né, os aspectos conceituais da participação social, a democracia, né, o sistema democrático, o Estado democrático de direito e a importância da participação social. O nosso objetivo é apresentar o conceito de participação e refletir sobre a importância da participação na democracia. E aí, claro, eu peço que vocês encaminhem perguntas, encaminhem questões. O professor Humberto está aqui. Eu estou aqui, né, assim, atento, já instigando também os tutores e as tutoras, né, e já mando um forte abraço e um cheiro para o pessoal de Santarém do Pará, né, e vocês podem começar a mandar reflexões, experiências, né, formas de pensar essa participação social e, mais notadamente, como é que está se vivendo essas diferentes formas de participação quando a gente se relaciona às crianças e os adolescentes, né, professora Monique? É isso aí. Então, vamos lá. Talvez essa minha exposição seja um pouco mais conceitual, né, e aí, como o professor Humberto falou, né, eu vou fazer bastante referência à aula dele, que eu fiquei encantada, achei maravilhosa, eu aprendi um monte de coisa sobre o sistema de garantias, né? Apesar de estudar isso e acompanhar isso, é sempre bom quando a gente tem uma pausa na nossa dinâmica e consegue ouvir o outro e refletir sobre a nossa prática. Então, eu acho importante essa conceituação justamente para que a gente possa observar isso e pensar da minha parte, como eu estou contribuindo e como eu posso contribuir ainda mais. Então, né, vamos começar. Eu peço que vocês acompanhem, né, também, além, né, aqui nos slides, no material, no texto de referência, a partir da página 29. Então, vou fazendo referência ao texto e vou apresentando aqui os conceitos. Bom, quando a gente fala de participação social, né, e quando a gente fala de democracia, a gente imediatamente se remete ao voto. Então, eu estou participando quando eu, por exemplo, né, a cada 2 anos, como é o nosso sistema aqui no país, vou eleger ou o pessoal do executivo, né, prefeito, governador e presidente, ou vou eleger o pessoal do legislativo, deputados, vereadores e senadores. Só que o voto é um mecanismo de participação social dentro de uma democracia e não é o único, né? Muito pelo contrário, ele faz parte de uma... Ele, na verdade, seria o resultado final, né, numa democracia ideal, numa democracia participativa ideal, ele seria o resultado final de todo um conjunto de ações que os indivíduos, enquanto atores sociais, executam dentro de dentro da sociedade, dentro do seu grupo, seja no nível mais local, que é o município, quanto, né, até o nível federal. Esses mecanismos de participação popular, a gente vai acompanhar no slide, eles são importantes para a gestão das políticas públicas, porque a política pública ela é construída no coletivo, né? Não é só o governo que constrói a política pública, ela tem que ser construída com a sociedade civil organizada. Essa é a base da participação social, e que envolve também a questão do controle social, da fiscalização. Isso tudo está inserido dentro, né, da ideia da participação. É importante porque ela democratiza os processos políticos. Então, existem inúmeras formas de você participar da política local. Voltando aqui, né, reforçando a ideia do voto. O voto não é o único, não é o último. Existe uma série de mecanismos e
né, nos outros encontros eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, mas existem uma série de mecanismos de participação instituídos aqui no Brasil, e o Brasil, né, só um parêntese, é uma referência do ponto de vista da normativa, e aí eu acho que vale essa reflexão ainda, né, juntando com o que a gente ouviu mais cedo, né, de como existe uma normativa grande, né, desde a Constituição de 1988 sobre participação e um conjunto de mecanismos e de locais dessa participação, mas que não necessariamente eles estão ocupados por todos os indivíduos, né? E aí a gente vai chegar, eu vou mais devagarinho, a gente vai chegar numa reflexão de então por que os indivíduos não assumem esses papéis, né? Quais são as limitações, o que está acontecendo, né, e o que pode acontecer, né, a partir desse espaço, que é um espaço de participação, os conselhos, né, seja o Conselho de Direito como o Conselho Tutelar, né, em certa medida, também é um espaço de participação popular. E aí, né, juntando tudo, a gente tem uma mudança progressiva na cultura política. E aí não é demais falar que nós, né, no Brasil, a gente tem uma cultura política de participação ainda pequena, né? Apesar de ter, a gente consolida a participação com a Constituição de 1988, que está lá escrita nos artigos, mas a gente está engatinhando ainda nesse processo, né? Ainda tem, um pouco a gente avança e retrocede, até porque também a nossa democracia é uma democracia adolescente, né? Mais ou menos, jovem, mas jovem, não mais adolescente, mas é uma democracia jovem e ainda muito frágil nesse sentido, né? Os espaços ainda, claro, a gente tem um país enorme de dimensões continentais, isso contribui também, mas é fundamental que cada vez mais a gente ocupe esses espaços e construa essa mudança na cultura política, que tem a ver também com o que estava se falando antes, da gestão da política, da intersetorialidade, das articulações, né, de ter as organizações da sociedade civil com o governo em parceria, trabalhando em parceria. Isso tudo é fundamental, né? É um princípio, aí por favor o slide, né? É um princípio administrativo a inclusão dos cidadãos, né, e das organizações nos processos decisórios. Então, como eu estava falando no começo, não é fundamental que o governo, né, ouça a sociedade civil e os indivíduos também, né, não organizados. Você não precisa estar necessariamente ligado a alguma instituição para participar. Você, como, né, indivíduo autônomo, tem todo o direito de participar das atividades, né? Por exemplo, nos conselhos, né, nas reuniões dos conselhos municipais ou estaduais de direito da criança e adolescente, as assembleias são abertas. Apesar de ter uma normativa, uma estrutura que indique que só os conselheiros têm voto, né, tem ali a mesa diretora que faz o controle do tempo e das falas, mas os indivíduos, né, o cidadão, qualquer um, pode participar de uma assembleia como ouvinte, como também pode ter fala, só não vai ter voto. E são muitas, né, as experiências de participação na América Latina, né? Eu vou tratar mais da América Latina. E aí a gente pode citar os conselhos de políticas públicas, a gente está falando dos conselhos de criança e adolescente, mas tem uma série de outros conselhos, como os conselhos da assistência, o conselho de psicologia, o conselho de saúde, que é um dos mais antigos, né, da nossa experiência democrática. Acho que o Conselho Nacional de Saúde, né, ele é bem atuante, os conselhos de educação, os conselhos temáticos também, né, que são mais recentes e tratam das questões identitárias. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho LGBT, o Conselho de Mulheres, tudo isso são espaços de participação mais temáticos, né, para discutir questões mais orientadas, digamos assim. Além disso, os orçamentos participativos, que é uma experiência, inclusive, que no Brasil é referência, eu vou tratar disso, né, mais à frente. Os fóruns, né, as redes de desenvolvimento local, as conferências, né, acredito que
alguns de vocês, muitos de vocês já participaram tanto de conferência municipal, quanto de conferência estadual, quanto da própria Conferência Nacional de Criança e Adolescente. Esse ano, inclusive, a gente tem conferência, né, em outubro, pelo menos está agendada. E as conferências estaduais e municipais, as municipais acredito que já aconteceram e as estaduais estão acontecendo. E as consultas públicas, que também é um mecanismo de participação. A gente tem, né, atualmente a internet, né, as redes sociais, os sites que nos ajudam a ampliar essa participação, né? Então você tem uma possibilidade também de participar virtualmente, como a gente está, né, acompanhando aqui, a gente está 45 polos, né, da Amazônia Legal e o pessoal está aí participando, mandando... Isso é uma forma de participação. Exatamente. Também, de intervenção, né, professora? Aqui eu queria registrar que, né, ontem nós tivemos a presença, né, eu acho que hoje também, né, do pessoal que são agentes socioeducativos, o pessoal também que está, né, estudando direito, né, os técnicos, né, dos CRAs, dos CRES, e aqui, né, existe um registro importante de Imperatriz do Maranhão, né, que são militantes do Centro de Promoção da Cidadania e da Defesa de Direitos Humanos. O padre Jomino, né, ele está participando lá do Maranhão, assistindo a sua aula, professora. Né? Nós temos também uma criança que veio acompanhado pela sua mãe. Aqui eu não posso deixar de registrar o nosso abraço para o Henrique, viu? Um grande abração para o Henrique de Porto Grande, no Amapá. Então são pessoas que estão participando, estão interagindo, e a gente pede para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma reflexão sobre o que a professora está trazendo aqui, que são questões muito importantes e que dialogam com a nossa fala, que vocês nos remetam, que a gente vai aqui fazer essa mediação, né? E sobre as questões que foram feitas nas outras aulas, a gente vai utilizar a plataforma do AVA para poder, né, responder, porque de fato são questões muito, muito interessantes, não é isso, professora? Isso mesmo. Pois não. Então vamos continuar aqui, né? E aí, por que participar é importante, né? Porque pode significar, eu peço por favor para colocar no ar, um controle da qualidade dos serviços prestados, né? Quando você participa, você também pode opinar, né? E pode dizer se aquilo está bom, se não está. Cai um pouco na questão da fiscalização e do controle social. Além disso, pode expressar as prioridades, né, dos bens públicos. Então, vamos pensar, vou dar um exemplo mais do nível local. Um prefeito, ele quer construir uma escola, uma nova escola, ou ele quer construir, reformar uma praça. Se ele tem ali um espaço, se ele garante um espaço de participação para os indivíduos, né, para os cidadãos irem ali e debaterem, os cidadãos podem dizer, olha, a praça é importante, mas a reforma da escola seria prioridade. Isso é importante na construção desse espaço, né? Na construção da democracia e no diálogo. Não é uma coisa fácil, né? Não, é uma coisa que, claro, envolve um conjunto de atores, um conjunto de vaidades, um conjunto de disputas políticas, mas é necessário para a consolidação da democracia. Acho que tem uma pergunta. Professora, a gente já tem uma pergunta que vem, né, das suas reflexões aqui. Eu acho que era importante a gente aqui ouvir sua opinião sobre o que o Janilson de Santarém, no Pará, nos fala. Vou reproduzir o que o Janilson nos remete. É o seguinte: acontece que nós vivemos em um país pseudo-democrático. E aí, né, em que a sociedade ainda tem um pouco espaço nas discussões para a efetivação das políticas. A cultura de participação popular que vem solidificando a passos lentos, porém se inicia dentro dos colegiados na proteção do protagonismo social. Eu diria, professora, essa questão do processo, né? Eu não sei se é uma pseudo-democracia, né? Mas eu acho que deveria ser um processo que tem a sua historicidade, né? E que tem uma luta constante, né? Uma vez conquistada a democracia, não quer dizer que ela aconteça de forma imediata. É necessário que a gente vá, mas o nosso próprio cursista reconhece que já há
avanços. O que a senhora acha, professora? Então, eu também acho que a gente não vive uma pseudo-democracia, a gente vive numa democracia e isso tem que ficar bem forte, bem fortalecido, né, para não ter dúvidas, né, e para a gente garantir que a gente vive nesse sistema e que a gente tem o direito garantido pela Constituição da participação. Mas, como eu falei, é um processo, é processual e é lento mesmo. Eu vou trazer um autor chamado Alexis de Tocqueville, é um francês, um sociólogo francês, que ele tem um livro chamado A Democracia na América, que ele saiu da França no final do século XIX e foi entender um pouco os processos de participação nos Estados Unidos. E ele ficou encantado, porque ele viu uma série um conjunto de grupos, não seriam conselhos, mas seriam comitês, grupos de vizinhos, de rua, né, de moradores de várias comunidades, discutindo coisas da sua vivência. Imagina, né, um francês que sai da ideia da república, né, de uma república, vai para os Estados Unidos e se encanta com esse processo. E no final, né, da reflexão dele, ele diz que é um processo muito custoso, porque envolve um conjunto de atores com diferentes percepções, mas que é fundamental para a construção da democracia. Então, respondendo um pouco o que o nosso cursista, a consideração, a reflexão do nosso cursista, é trabalhoso, pode ser um pouco demorado, mas a gente não pode perder de vista isso. A gente não pode, de forma alguma, deixar passar. Então, tem que ocupar mesmo os espaços dos conselhos, tem que ocupar outros espaços, tem que dialogar, trabalhar intersetorialmente, trabalhar com o governo, com o poder público, sociedade civil e poder público, para que, de fato, a gente fortaleça os processos de participação, que eles não vão ser dados, né? Não é porque está na lei que a lei vai ser efetivamente cumprida, né? A gente ouviu sobre isso de manhã quando o professor Humberto falou do sistema de garantia de direitos. Existe toda a normativa, mas a gente, enquanto indivíduos, enquanto atores sociais, temos a responsabilidade de estar presente nesses espaços, né? Já somos conselheiros, então temos que exercer o papel, de fato, de conselheiros e multiplicar, né? Fazer sempre a multiplicação. Eu acho que é fundamental. Ainda voltando um pouquinho, naquele slide sobre quais a importância, né, da participação. Expressar as prioridades e sinônimo da politização das relações sociais no processo de constituição de espaços públicos para a formulação das políticas locais. Então, acho que esses 3 elementos são fundamentais para a gente conceituar a participação, para a gente pensar, né, a participação como um mecanismo inerente à democracia, ao processo democrático, e um elemento também constituidor da cidadania, né, que envolve direitos e deveres, né, dos indivíduos. Não existem modelos universais da participação, né? Eles são mecanismos elaborados a partir dos contextos de cada espaço. Então, embora a gente fale, por isso que eu trouxe essa reflexão do conceito de participação, porque existe uma ideia geral do que é participação, mas existem as singularidades, as especificidades locais, a organização de cada município, a organização do estado, a própria organização do país. Então, cada local precisa observar, né, quais são as suas peculiaridades e as suas singularidades, para daí construir modelos de participação. Não precisa ser igual para todo mundo, né? Isso é uma coisa, até uma reflexão importante para a gente pensar na participação social que é aqui no Brasil, que ela é normativizada, né? Ela está em resolução, ela está em portaria, mas será que essa é a melhor forma também? Será que será que não poderia surgir um modelo mais autônomo de participação, né, de organização? E é uma coisa que eu jogo, né? Jogo a pergunta para vocês, que é até
o que vai ser a atividade para vocês refletirem aí no nosso momento de integração no polo, se esse modelo, que como está colocado hoje, ele é o modelo mais adequado frente à grandiosidade do país e à diversidade de cultura, né, aqui no Brasil e nos municípios. E aí pensar também, né, nessa grandiosidade que é a Amazônia Legal, que embora esteja dentro de uma categoria, né, de um conjunto ela esteja classificada enquanto Amazônia Legal, tem aí um monte de diversidade, né? Um monte de diversidade não, mas é diverso, né, da perspectiva da cultura, né, dos locais de atuação de cada um e das próprias situações, né, que cada grupo social está envolvido. Então, a gente compreende a participação como um processo que envolve variadas dimensões da vida política, que é isso que eu estou falando. Não dá para pensar em participação desconsiderando a diversidade e como é que eu posso dizer, o contexto de cada lugar. Pois é, professora, em vista disso que a senhora está falando, né, dessa sociodiversidade, né, dessas diferentes formas de se organizar e organizar processos de participação social, nós estamos aqui recebendo, né, informações que vêm do Acre, que existiu um efetivo compromisso, né, do pessoal que organizou as conferências, a 11ª Conferência dos Direitos da Criança lá de Rio Branco. Ela foi feita com a participação de muitas crianças e muitos adolescentes, mas uma questão aqui do Acre, ela nos traz, por exemplo, a questão da experiência dos conselhinhos, né, que seria uma forma também de organizar, né, de uma forma bem específica, de organizar a participação de crianças e adolescentes na vida política, né? Obrigado pela participação aqui. É bem bacana esse relato de experiências, porque enquanto, né, eu estive como consultora no Conanda, eu tive a possibilidade de ir em vários estados, né, em várias capitais, e conheci diversas formas de participação de crianças e adolescentes nos conselhos. Ainda a gente tem que caminhar um pouco, mas eu acho que a gente está no caminho certo, me pareceu, né? Vamos ver como é que os cursistas vão respondendo essas questões. Bom, e aí como é que a gente faz, como é que a gente implementa no município espaços de participação, né? Como que a gente estimula isso, né? Esse espaço, ele tem que estar muito atento à diversidade. Eu estou usando essa palavra o tempo inteiro, porque eu acho que é fundamental, né? A participação, ela tem que abarcar os diferentes atores, né? As diferentes formas de estar no mundo. Então, tem que ter negros, brancos, pobres, ricos, heterossexuais, homossexuais, toda a diversidade de orientação sexual, mulheres, diversidade religiosa. Todos esses elementos, eles têm, né, todas essas características socioculturais têm que aparecer nos espaços de participação, né? Ela tem que ter igualdade de condições. Todos, e ali, né, nesse espaço, todos têm a mesma condição de fala, a mesma igualdade de fala. E as minorias, elas têm que estar bastante representadas, né? Elas têm que poder, nesses espaços, colocar, de fato, e participar ativamente dos processos. É fundamental, né? E aí, né, passar o slide, considerar gênero, raça, orientação sexual, etnia, deficiência, regionalidade, renda na construção desses espaços, né? É preciso ter uma paridade, né, desses atores, uma representatividade efetiva desses atores, né? E apesar de ser um tema fundamental, a gente ainda está um pouco distante, né, de garantir essa plena participação. Mas eu acho que a gente está no caminho. Estamos num caminho aí, acho que a gente já acelerou um pouco, talvez nesse momento a gente já esteja andando um pouco mais devagar, mas
é fundamental não perder, não sair do horizonte, né? A construção desses espaços. Tem mais... Professora, a gente pode, inclusive, adensar aqui, temos várias questões sobre a questão de participação, né? Reforçando, inclusive, né, vindo lá do Pará, né, o Jadiel de Ananindeuma, ele diz assim, que é muito importante reforçar a participação das crianças nesses debates, nesses encontros, né? E surge também aqui uma pergunta que vem de Roraima, que eu acho que é importante também a gente esclarecer, a Sandra nos trazendo, né, sobre o decreto 9.759, né? Como é que a senhora vê, né, esse decreto e como é que a gente, né, pode considerar a atuação dos conselhos frente ao decreto? Então, é uma questão que está na ordem do dia, né? Está na pauta. Eu acho que é um retrocesso, né? O decreto é um retrocesso, a gente tem que avançar nisso. Muitos conselhos, comitês que abarcam, que foram pontuados nesse decreto, eles funcionam efetivamente, eles, né, vejo o CONANDA, por exemplo, o Conselho de Criança e Adolescente. Então, eu acho que a gente tem que questionar, né? A gente está numa democracia, como eu comecei abrindo aqui, então a gente tem o direito de questionar o executivo, apresentar considerações ao executivo, e a sociedade civil, os conselhos também têm condições de responder a isso e dialogar, e abrir um diálogo. Como eu falei, talvez esse modelo de participação ele possa ser repensado, né? A gente pode, se não está dando certo, vamos pautar outro modelo. Mas suspender de forma arbitrária é um pouquinho complicado, né? A gente tem que... É muito importante que a professora está trazendo, né, o posicionamento dela. Confesso que também estou muito na sua linha de pensamento, professora. Eu penso que a gente precisa, né, se necessário, repensar as formas, né, repensar, né, as articulações, a estrutura, né? Isso aí é um direito, né? Mas é importante sempre fortalecer que o diálogo e a participação, né, dos conselhos, essa prática conselhista vem da Constituição Federal, né, que deve ser respeitado, e que há espaços e momentos para a gente reverter, inclusive o Tribunal Superior, né, o STF, né, o Superior Tribunal Federal, perdão, ele também já se manifestou em relação, né, a essas questões da atuação dos conselhos. Então, eu acho que isso é um bom debate, um debate produtivo, né, que a gente precisa aqui estar realmente, né, colocando em tela, haja vista que faz parte, né, diretamente do nosso assunto. Mas eu concordo com a professora, né, que o que tiver de ser repensado precisa ser repensado, mas a luta da sociedade civil é que os princípios da constitucionalidade sejam efetivados, né, e que a gente possa, se possível, através de muito diálogo e muito respeito com o atual governo, né, a gente pode, inclusive, talvez repensar essas decisões que vêm por decreto, né, professora? Sim. E construir um diálogo bom, né, em relação ao que vem por aí, não é isso? Exatamente. Acho que é fundamental, a palavra do dia é o diálogo, né? O diálogo com respeito, com responsabilidade, com afeto, né? Com alegria, usando as palavras do Paulo Freire, que o professor encerrou a fala dele mais cedo. É isso, a gente tem que dialogar e lutar, continuar lutando para que esses espaços eles permaneçam, né, e sejam cada vez mais ampliados, não diminuídos, né? Acho que a forma de estar nos conselhos ou nos espaços de participação, ela pode ser repensada, né, em termos de custos. Eu acho que, né, o governo fala muito do orçamento para manutenção desses espaços, mas é possível pensar então outras formas, outras maneiras de garantir, né, a existência desses espaços, que não necessariamente só, né, que onere o orçamento público, mas que seja garantido e ampliado para que outros indivíduos possam participar. E a gente tem tecnologia para isso, né? Olha nós aqui, né, fazendo uma transmissão para
todo o pessoal da Amazônia Legal com aqui a interação via internet. Então, a gente tem mecanismos, né, para participação, a gente tem espaço para isso, agora é garantir que as pessoas estejam inseridas nela e dialogando, fazendo, acho que diálogo e articulação são palavras fundamentais, né, para consolidação da democracia. Tem uma questão que eu queria te falar, né? A nossa participante, uma do Polo de Breves no Pará, diz que a sua fala é alinhada na perspectiva de inclusão, onde todos devem ter vez e voz. Exatamente. Colocou coraçãozinho aqui para você. 3 coraçõezinhos. Opa. É preciso ouvir a comunidade mais distantes, que ficam às margens das políticas públicas. Como deve efetivar esses decretos, né, nessa perspectiva, né? Então é necessário que a gente crie possibilidades, instrumentos, para que aqueles que estão mais distantes, né, distante das políticas, né, possam ser ouvidos. Então um beijão para o pessoal de Breves, e aqui eu, né, mediu esse reconhecimento carinhoso em relação à sua fala. E aí, queria mostrar uma imagem que eu acho bem bonitinha, né, dessa ideia de quem quer mudar a nossa cidade, né? Eu acho que é isso, a gente tem que participar, a gente tem que estar nos espaços, a gente tem que entender que a gestão das políticas públicas, elas se fazem com a presença dos indivíduos, dos atores. Não é só governo, e mesmo quando a gente fala de governo, a gente está falando de indivíduos, a gente está falando das pessoas, né? Isso é fundamental no processo. A gente tem que cada vez mais incorporar e trazer para esses espaços aqueles indivíduos que estão fora, que não conhecem, que não sabem, que, né, acham que a política é uma coisa que está longe, né? Não é só a política partidária, e não é, a gente faz política no cotidiano. A nossa existência é a política, e a existência de muitos, né, de muitas, que as pessoas chamam de minorias, é política. Você sair na rua, você chegar vivo em casa, estou falando de uma realidade que é da realidade da minha cidade, do Rio de Janeiro, é um desafio político, de fato. Então, você ter canais de comunicação com o poder público, espaços de diálogo, espaços de encontro, de você estar também olho no olho com o outro, exercendo como é que eu posso dizer? Esse desafio mesmo o contato com o outro é difícil, o contato com a diferença é difícil, porque eu penso de um jeito, o professor Humberto pensa de outro, mas a gente tem que dialogar pelo um bem comum, né? Essa ideia de bem comum que Rousseau, que é um autor, né, contratualista da ciência política, ele tanto fala, né? O que é o bem comum? É aquilo que é bom para todo mundo e não só para um pequeno grupo. E cada um tem que abrir mão dos seus privilégios, das suas vontades individuais. Eu acho isso excelente, né? Para que todos possam ter uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. E é o desafio um pouco da participação, né, nesse processo. A gente tem uma pergunta aqui. Opa. Que eu acho que é bem legal, que vem do Maranhão, de São João dos Patos, né? A pergunta da cursista Marisete. Como é que o Conselho Tutelar pode atuar para garantir a participação de crianças e adolescentes? Então, eu acho que o Conselho, apesar do Conselho Tutelar ter uma atuação muito específica no que tange a proteção, né? De acordo com o ECA, eu acho que os conselheiros tutelares, eles podem também, em parceria com os conselheiros de direito, e aí uma posição mais pessoal, mas talvez seja compartilhada pelo professor Humberto, eu acho que os conselheiros de direito, os conselheiros tutelares têm que trabalhar mais juntos, né? Tem que ter uma parceria maior. É claro que isso acontece em alguns municípios mais, em alguns municípios menos, mas eu acho que os conselhos tutelares têm que estar junto com os conselheiros de direitos,
os conselheiros de direito junto com os conselheiros tutelares, né, trabalhando em parceria e fomentando essa participação, e fomentando espaços de participação. E aí, claro, né, quem faz assembleia é o Conselho de Direito. Então, os conselheiros tutelares participarem, né, das assembleias dos conselhos, levar os adolescentes ou promover espaços em que os adolescentes, que não seja só nas conferências, mas que tenham espaços mais... como é que eu posso dizer, mais perenes, assim, né, de participação dos adolescentes. Eu acho fundamental. Bom, a participação, né, aí nosso último slide, ela parte da perspectiva dos direitos e dos deveres dos sujeitos e a sua vinculação com as políticas públicas. E aí a gente, né, acho importante também pontuar que nós temos direitos, é um direito nosso participar, mas temos que responder aos nossos compromissos, aí no caso são os nossos deveres. Então, respeitar os acordos da parte do poder público, né, se foi acordado em assembleia, que se cumpra o que foi acordado, que a gente possa efetivamente trabalhar intersetorialmente, com articulação, e assim, né, por meio da participação, construir e fortalecer, né, a cidadania e os direitos sociais, contribuir para a legitimidade dos governos locais e estendendo aos outros níveis, para que se tenha efetivamente a promoção de uma cultura de democracia, né, e uma gestão mais eficaz das políticas públicas. Eu não quero que vocês fiquem pensando, mas isso é bonito no conceito. Não é. A gente tem que pegar o conceito e fazer com que ele nos ajude a pensar a nossa prática cotidiana. Então, é fundamental a gente ter essa leitura mais conceitual da democracia e da participação, para que a gente possa fomentar e estimular a participação dos outros indivíduos. Tem uma pergunta? Pois é, aqui o pessoal de Manaus está trazendo questões que também são um pouco assim, é uma questão que ela mescla um pouco de denúncia, de sugestão. Por exemplo, para que haja participação, né, de acordo com a nossa cursista Ieda Tavares, do campus de Manaus, né, Zona Leste, ela diz que precisa ter uma divulgação das reuniões dos conselhos. Acho que é um pouco de como essa organização da participação é efetivada, né? Por exemplo, a comunicação efetiva, uma comunicação republicana. Eu gosto muito de usar a palavra uma comunicação republicana, né? Para que todo mundo tenha, né, o contato e a informação de maneira, né, igualitária, né, para que a gente não tenha privilégios aí nessas informações. Eu acho que é muito interessante essas questões que estão vindo também dos cursistas aqui. Sim. Quando eu falei das formas de participação, a gente tem que pensar também nas estratégias, né? Como faz para que aqueles indivíduos que estão mais afastados desse lugar da política, ele possa entrar, né? E aí eu acho que, né, as redes sociais hoje em dia, né, é um caminho bom para isso, né? Porque você pode fazer transmissões, você pode dialogar, você pode fazer, né, essas intervenções e estimular formas de participação a partir desses canais. Eu acho que a internet, ela é como é que eu posso dizer? Um grande instrumento para isso, né? Para que a gente possa participar ou comunicar o que está sendo feito aí no que tange a participação nos municípios, no estado e também no governo federal. Aí a gente está já assim, encaminhando pro final, né, para o final desse primeiro encontro, e eu queria que vocês discutissem aí entre vocês sobre o que a gente que a gente falou aqui nesse período, né? Quais são os espaços, né, no seu município? Quais são os espaços e as formas de participação que existem? Para além dos conselhos, vocês conhecem algum
algum outro espaço que pode ser considerado um espaço de participação, vocês participam desses espaços, né? E eu gostaria que vocês, em grupos, trocassem experiências. Vocês podem se dividir aí em alguns grupos, nos polos. Os tutores podem ajudar nessa organização, né? Que vocês trocassem experiências sobre outras ações para além dos conselhos de direito, né? Que existem na cidade ou que vocês conhecem, e elaborassem um pequeno texto, né? Vocês podem mandar no AVA e acho melhor no AVA, né, professor? Algumas questões podem ser enviadas para aqui também, porque a gente, nos próximos 30 minutos, a gente pode fazer esse bate-bola aqui com as questões que vêm dos cursistas. Isso, e elaborar esse texto sobre a importância da participação, né? Por que é importante, eu queria voltar naquele slide do desenho. Isso. Por que é importante participar, né? Por que nas considerações de vocês, a partir das experiências de vocês, por que é importante participar? Eu acho que eu queria ler um pouco, né, de como vocês estão pensando. Tem mais perguntas, professor? Tem várias perguntas aqui, talvez não dê tempo da gente responder todas, mas a gente vai ter 30 minutos que a gente vai organizar, né? Algumas perguntas elas se repetem, então é necessário que a gente sistematize direitinho, e outras a gente vai, né, buscar aqui responder nos próximos 30 minutos. Agora eu quero dizer para você, Monique, que tem mais uma cursista mirim no Macapá, aqui participando conosco, a Daniela. Então a gente manda um beijão para ela, um grande cheiro. E que tem um cursista, o Vandulo, que está fazendo aniversário hoje. Então feliz aniversário para você, né? A gente deseja muitas coisas legais para você. Ele é de Tabatinga, no Amazonas. Olha só que legal. Bom ter as crianças ali, bom também que acho que é um debate importante das mães, né? Como que as mães podem participar dos espaços com as suas crias, né? É importante que esses espaços de participação, quando eu estava falando das singularidades, das peculiaridades, eles possam abarcar também as crianças, né? As crianças, não só as crianças para participar, mas as crianças para que as mães e os pais possam participar. Então, fico feliz em saber que nos polos também tem essa possibilidade, né, das mães e dos pais levarem suas crias para estarem ali acompanhando, né, esse debate. E felicitar também os aniversariantes. Eu acho que tem mais aniversariantes. Na verdade, até agora só chegou um, né? Só tá faltando o bolinho pra gente comemorar. Cantar parabéns. Eu espero que tenha aí bolo com guaraná pra gente, né? Agora, pessoal, eu queria pedir, professora, será que é possível repetir novamente a pergunta, por gentileza? Claro que sim. Bom, a pergunta é: por que é importante participar? É uma pergunta simples, mas ela deve ser respondida a partir de uma reflexão sobre as experiências participativas de cada um de vocês, nos seus municípios, para além dos conselhos municipais de direito ou conselho tutelar. Se conhece, se não conhece, é um pouco um debate para refletir mesmo, né? Não precisa ser nada grandioso, né? Mais uma troca de experiência ou como é que eu posso dizer? Vocês podem escrever também um desejo, né? Aquilo que vocês desejam enquanto uma participação social ideal. Eu acho que tá na hora de exercer a criatividade, né? Eu acho que... Bom, da minha parte, eu acho que esse primeiro momento a gente encerra aqui, né? Tô com um tempinho... Tô ganhando tempo, não, mentira, não tô. Ele me enganou, o senhor do tempo me enganou aqui. Mas, enfim, quero dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer dividir de novo a bancada com o professor Humberto, com toda a equipe. Agradeço muitíssimo a atenção e o carinho dos coordenadores aqui do IFRO, né, que estão garantindo essa estrutura aqui pra gente. Estão garantindo todo, né, o material, né, são
super atenciosos, especialmente na figura da Fernanda e da Thelma. Obrigada, né? A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, né? Que o também nosso Conanda ofereceu. Querido. Ao Conselho, né? O Conselho Nacional. Beijo grande para os conselheiros. E tem obrigada. mais um aniversariante aqui. Olha aqui. O André do Maranhão está fazendo também aniversário. Então, parabéns, André. Obrigada, até a próxima, gente. Olá, estamos de volta. Espero que tenha sido uma discussão bem rica, bem... né, vocês puderam ter trocado muita experiência sobre a participação. Espero também ter contribuído, né, ao falar aqui. E aí agora a gente já vai ler o que vocês mandaram pra gente aqui no grupo. Professor? São várias questões que estão chegando aqui, né? Algumas reflexões que foram trazidas inclusive durante a exposição da professora, e a gente pode começar aqui, professora Monique, com a reflexão que vem de Bacabal, no Maranhão. Francisco Nereu, ele diz o seguinte: penso que o fato de sermos um país democraticamente novo, pois a nossa Constituição de Cidadão tem apenas 30 anos, devemos estar continuamente reforçando a necessidade de sair de uma democracia meramente representativa para uma democracia participativa. Essa iniciativa de incluir as crianças e adolescentes nos espaços de participação contribuirá para a construção de uma cultura sólida da democracia participativa. Ele ainda diz mais, que os espaços nos dias de hoje não são somente físicos, mas também digitais, e que esse espaço que a gente está vivenciando é uma forma também de socializar e democraticamente as pessoas participarem, né? A sugestão, inclusive, é que outros estados, né, que não necessariamente seja da Amazônia Legal, também possa estar contribuindo. Interessante, né, professora? Bastante. E interessante trazer esse termo da democracia participativa. No texto de referência, na página 30, eu cito, né, uma professora que ela diz assim, eu vou reproduzir. O modelo de democracia participativa se constrói no contexto dos anos 60, quando a palavra participação torna-se parte do vocabulário político popular a partir de vários movimentos estudantis, e que se difundiu entre os trabalhadores naquela mesma década e na seguinte, em consequência de sua crescente insatisfação. Nesse mesmo período, os governos nacionais começaram a incorporar em seus discursos a questão da participação popular, e alguns até encaminhar políticas nesse sentido, a exemplo da França e da Grã-Bretanha. E ela está analisando a democracia participativa não apenas, não no Brasil, mas em outros países da Europa, que a gente já acha que tem uma grande experiência democrática ou republicana, mas que também esses espaços de participação são construídos a partir da insatisfação popular, né? Começando com os movimentos políticos estudantis, os estudantes sempre na vanguarda, eu acho importante a gente citar isso, né, e reforçar, e também dos trabalhadores. Então, assim, essas categorias, né, no qual a gente faz parte, eu já deixei de ser estudante há um pouquinho de tempo, mas agora sou professora e acompanho, né, os estudantes, sejam secundaristas quanto da universidade, eles estão ali também questionando e problematizando. Muitas vezes os secundaristas são os adolescentes que vão participar dos espaços políticos dentro dos conselhos, né, de direito, ou outros espaços que porventura o município vai constituir, ou os próprios indivíduos vão constituir. Pois é, e nós temos, né, saindo do Maranhão, a gente pode ir para Manaus, né, é o Polo Manaus Zona Leste, né, cursistas, né, aquelas até assinam, a Luciete, Fabiane, Joelma, Glória, Leuda, né, elas dizem o seguinte: a participação é importante nos espaços de controle social, bem como nos movimentos sociais, para que possamos unir forças para alcançar, garantir e defender direitos e políticas públicas que atendam às necessidades da população, visando superar os interesses individuais
e promover os direitos e interesses coletivos. Promover a participação dos adolescentes nos espaços democráticos nos auxilia a compreender melhor os anseios desse segmento. Afinal, as políticas públicas devem ser por eles, para eles e com eles. Interessante essa fala também das nossas cursistas do Maranhão, de Manaus, né? Da Zona Leste, né? Um abração para o pessoal do Amazonas. Muito legal mesmo a reflexão, então um pouquinho tempo, né? Mas acho que resume bastante, sintetiza, né? O que foi trabalhado nessa manhã. Tanto no sistema de garantia de direito, quanto, né, aqui na democracia e participação. O que a gente quer é que mais indivíduos possam participar e que as pessoas tenham a clareza da importância da participação como um elemento na gestão das políticas públicas, né? No controle social, na melhoria, como é que eu posso dizer? Na ampliação também de políticas para outros segmentos. E trazer criança e adolescente para os conselhos é fortalecer a ideia de que eles são ouvidos também, né? A gente está junto com eles. Eu vou citar uma frase que é uma frase que vem eu acho que dos movimentos de pessoa com deficiência, mas que os adolescentes se incorporaram e eu ouvi ao longo do ano passado em inúmeras atividades que eu fiz. Nada de nós sem nós, né? Para construir uma política pública é fundamental ouvir aquele que é o interessado, o principal interessado. E no caso, né, a gente está pensando aí na política de garantia de direito para os adolescentes, para as crianças, então eles precisam ser ouvidos, não só ouvidos, mas serem levados em consideração, porque muitas vezes, estou me adiantando num tema que a gente vai trabalhar à noite só para instigar vocês a pensar, muitas vezes os adolescentes eles são convidados a participar, mas apenas como figuração, né? Eles participam lá da reunião, mas eles não podem falar, e quando eles vão falar, eles são muitas vezes desconsiderados, né? Os adultos falam, tá bom, mas isso você está falando é bobagem e tal, e não é, né? Eles têm muito a contribuir e muito a dizer. Pois é, nós vamos agora para Palmas, em Tocantins, né? E eles também contribuíram aqui com o nosso debate, né? A participação da sociedade civil e dos atores que compõem a rede de proteção é vital para a importância do contexto democrático, né? Com o intuito de potencializar a sociedade civil e dar a ela o protagonismo que lhe cabe, é importante renovar de tempos em tempos o pacto social e criar bases para a participação cidadã ativa. Olha só, muito boa a resposta, né? Feliz com esse retorno, né, daqui da Amazônia Legal, os cursistas, né, contribuindo e fazendo uma reflexão contundente, né, sobre a importância da participação, isso, do diálogo, da renovação dos pactos, né? O pacto não é para sempre, a gente tem que de tempos em tempos fazer esse diálogo, fazer essa avaliação, né? Fazer essa conversa sobre isso está dando certo, então é por aí que a gente tem que caminhar, não é por aí, para onde a gente vai, né? Eu acho que isso é parte da democracia, eu vou ser repetitiva, né? Mas é parte da consolidação de uma cultura política democrática. Não somos todos iguais, não pensamos iguais, mas é fundamental que a gente se respeite, né? E tenha afeto, né, na nossa convivência social. Então, esses diálogos não é para que não vai ter concordância sempre, né? Vai ter sempre disputa, vai ter sempre, né? Esse jogo, ele faz parte também da democracia e o nosso desafio é conseguir passar por ele construindo né, com um resultado eficiente para o bem coletivo. Então, acho que a gente está pelas respostas aí, acho que a gente está no caminho certo com esse grupo que está aqui compondo, né, essa formação, né, daqui da Amazônia Legal. Estou bem feliz, bem contente. Pois tem uma pergunta que vem de Porto Grande, né, do Amapá. A Jéssica pergunta, e qual é a estratégia para a gente garantir essa participação também na escola? Então, é uma pergunta bem, como é que eu posso dizer? Não é só importante, né? Ela é central.
historicamente, a participação na escola ela se dá através dos grêmios estudantis, mas a gente não precisa só ter essa participação institucionalizada através dos grêmios. É possível também que a escola monte outros espaços, comitês de alunos, próprio grupo, né, de pais e professores responsáveis da comunidade escolar, para que se tenha uma participação para além da relação estudante-professor, né? É possível, eu acho que fomentar os grêmios é fundamental, mas para além dos grêmios estudantis, também ter outros comitês, outros espaços. Como os conselhos escolares, por como exemplo, os conselhos, né, exatamente. Que está ali na LDB, que é muito importante a participação, né, dos estudantes, né, dos adolescentes, né. Eu tenho até uma experiência muito legal vivida no plano decenal do direito da criança de Pernambuco, onde a gente buscou construir também ouvir as crianças, né, e veja que interessante, o pessoal da primeira infância, minhas colegas pesquisadores lá do nosso mestrado, elas também estão criando uma metodologia para analisar o plano da primeira infância, né, fazendo processos de escuta para os meninos, para os bebês também, para os pequenininhos de 6 anos. Para os bebês fica meio difícil, né, mas para as crianças de 6 anos, de 5 anos, já tem como eles também participarem, né? Exatamente. E eu acho que esse processo de fala, de escuta, ele é um aprendizado, né? Quanto mais cedo a gente começa a fomentar isso né, nas crianças, maior vai ser a possibilidade de termos adultos mais participativos e mais empoderados, né, com protagonismo nas suas esferas, né, ou nos seus locais de atuação. Então, só para concluir, eu acho que a escola, nesse sentido, é central, é fundamental. E uma articulação, eu queria ter falado isso, da escola, do conselho escolar com os conselhos de direito também é central nesse processo. Pois é, tem uma outra questão aqui que vem daqui, de Rondônia, do Polo Cacoal, daqueles que a sociedade civil, né, os cursistas nos trazem que a sociedade civil organizada tem um papel importante para ajudar a implementar e fiscalizar as políticas públicas que vêm a ajudar a qualidade de vida de todo cidadão, onde o controle social age com responsabilidade e tem a população consciente dos seus direitos e deveres. Exatamente. E aí a gente tem que pensar também que a participação, ela envolve a fiscalização e o controle social, mas ela é além disso, né? Não é só cobrar o Estado, né? Não é só cobrar o governo, mas é também acompanhar esse processo e propor ações, e propor políticas, e propor, acho que proposições também é fundamental. A gente tende a achar que é só fazer um acompanhamento fiscalizador, né? Ou fazer as denúncias, mas fazer proposições, né? Propor alternativas ao modelo que está colocado é fundamental no processo participativo também. Eu acho que a gente tem que ser mais propositivos, e acho que os conselheiros têm esse papel também, né? Tanto os conselheiros de direito quanto os conselheiros tutelares, eles podem propor ações para, né, os conselheiros da sociedade civil, por exemplo, aos conselheiros do governo, né? Vamos fazer isso, vamos fazer assim, vamos fazer, né, de uma forma que né, não seja só uma fiscalização do governo, mas também uma atuação em conjunto das duas esferas. Eu acho que isso é central, né? E a articulação intersetorial, que também é um desafio, que é um desafio posto no nosso país. A nossa cultura política não é a cultura a intersetorialidade, é uma palavra até difícil de ser dita, né? É quase um trava-línguas, mas é fundamental que a gente faça um pequeno grande esforço para que isso se efetive, né? Porque senão a gente, né? Senão é mais difícil pensar um futuro onde não tem esse diálogo, né? Eu acho que a gente tem que avançar aí um pouquinho. Bem, a gente tem aqui, né, várias questões que envolvem também, né, a participação
das pessoas, né? Vem do polo Grajaú do Maranhão, a participação popular é um instrumento democrático. Consideramos que a atuação na conscientização quanto à importância dessa participação é o caminho de concretização da participação popular, né? Nossos colegas do Polo Bragança, eles também falam que é importante ampliar o conhecimento, desmistificar o comodismo e o abandonismo e para ter uma visão diferenciada de um todo, para contribuir para o bem-estar da sociedade, né, exercendo assim a democracia. Então são questões, professoras, na minha análise, que elas estão bem em sintonia, né? Eu acho que é importante que há meio que um consenso da defesa da participação das pessoas no processo de decisão, né? Então isso aqui é uma questão que nos afina. Eu acho que é importante fazer essa síntese nos 15 minutos que nos restam, né? Um outro consenso que eu percebo aqui dessa perspectiva de estar te auxiliando é que também ninguém se manifestou, nenhum dos grupos se manifestaram, né, ou resistiram à participação de crianças e adolescentes, que eu penso que é uma questão também muito importante, né, para que a gente possa, dentro dessa perspectiva, né, de garantir a democracia, a participação, né, ter realmente esses meninos e meninas como sujeitos de direitos. Porque é o que eu falei isso ontem, hoje, né, e penso que a gente está bem em sintonia com a professora Monique, é que não adianta dizer que esses meninos e meninas são sujeitos de direitos, e quando chega, por exemplo, na conferência, não dá a participação efetiva para eles. Ou dizer assim, os meninos são sujeitos de direitos. Mas não escuta muito o que a criança fala, porque é criança. Você vai escutar adolescente, né? Como é que você vai, né, ouvir um aborrecente? Veja, um conselheiro tutelar, um conselheiro de direitos não pode estar reproduzindo expressões como essa. Concorda comigo? Concordo. Que são, permeadas de preconceitos, né? Existe aí um adultocentrismo muito forte e isso compromete tudo isso que a gente está discutindo. O que você acha, professora? Eu concordo com você, Humberto. Você falou exatamente o que eu ia falar em termos do alinhamento. Eu fiquei bem feliz com as respostas e com as contribuições dos cursistas, porque eles estão de fato alinhados, né, entendendo a importância da participação. Ao que parece, né, ninguém questionou ou problematizou essa participação tanto da sociedade civil quanto dos adolescentes e crianças nos conselhos. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente não teve nenhuma resposta dizendo que não é importante participar, né? Pelo contrário, todas as respostas foram no sentido de fortalecer e ampliar a participação. Então, eu acho que isso também diz muito, né, sobre o que a gente quer, né, no nosso futuro do ponto de vista da democracia e do ponto de vista da sociedade, né, e da ampliação desses espaços. O que também me deixa feliz é saber que as pessoas, né, que estão participando dessa formação já sabem qual é o papel deles, né, dentro dos conselhos. O conselho, como a gente vai ver da aula da noite, ele é um espaço, né, privilegiado de participação, né? Então, ser conselheiro de direito significa que você faz parte de um mecanismo de participação social, né? E esse mecanismo envolve uma série de questões, como eu já disse aqui ao longo da minha explanação, e a gente vai aprofundar no período da noite, mas o que eu ouço muitas vezes é que os conselheiros, né, de outras pessoas, até das pessoas do Sistema de Garantia de Direitos, dizer que os conselheiros não sabem o seu papel dentro de um conselho. E aqui, né, por essa interação e pelo que eu estou percebendo, não, eles sabem muito bem o papel e sabem muito bem qual é, né, como deve ser e o que fazer para, né, que essa participação se fortaleça e se amplie cada vez mais. Então, eu acho que o nosso desafio agora, né, é fortalecer cada vez mais os conselhos, e
claro, os demais espaços de participação, mas a gente está falando de conselhos. Então, fortalecer os conselhos em todas as suas temáticas, não só o Conselho de Criança e Adolescente, mas todos os outros aí, e problematizar, discutir, ampliar, dar voz, né, já que a gente usou esse termo hoje, dar voz àqueles indivíduos, né, que estão inseridos na luta, né, pela garantia de direitos, e ampliar cada vez mais esses espaços. Eu acho que a gente está num caminho aí bacana, hein? Eu quero dizer para alguns dos nossos cursistas e tutores que muitas das questões que não foram respondidas aqui, tendo em vista a questão da limitação do tempo, vai ser respondido a posteriori, né, na nossa plataforma, no AVA, né, professora? Isso. Né? Então, que vocês, assim, fiquem certos e certas que a gente vai ter, né, dentro das nossas possibilidades, uma devolutiva às diferentes questões que vocês estão trazendo. Aqui o objetivo é ampliar e fazer com que, né, o maior número de participantes nos 45 polos, né, sejam aqui contemplados, mas infelizmente pela quantidade de intervenções e pelo limite de tempo não dá para estar, infelizmente, né, trazendo as questões interessantíssimas que vocês estão colocando aqui. Professor, acho que a gente tem um tempinho ainda, acho que é possível ler mais uma ou duas considerações. Então a gente tem aqui, além de várias palavras de afetos, porque eu acho que isso aqui também é muito importante, né? Tem um pessoal do Amazonas, que é de Maués, né? E eu fiquei sabendo que Maués é o lugar onde tem o melhor Guaraná do mundo. Falaram aqui. Eu não sei se isso dizem que sim, né? O Auristênio é de lá, de Tabatinga, olha aí, é o mesmo lugar do Vandulo, que está fazendo aniversário hoje. Mas voltando aqui, né, como podemos pensar a transparência de órgãos que existem, funcionam e operam na perspectiva do sistema do nosso município e da visibilidade à população que possui direito à participação? O Sérgio, né, de Maués, do Amazonas. Né? Então, a gente tem institucionalmente, por forma da lei, né, por normativa, a transparência, né? Todas as instituições públicas, elas são obrigatoriamente, elas têm que responder aos questionamentos dos indivíduos ou da sociedade civil organizada. Isso é lei. O que eu acho que a gente, né, enquanto cidadão, enquanto indivíduo que participa da sociedade, é fazer valer esse direito, buscar as informações, buscar né, o diálogo com o poder público nesse sentido. Tem vários sites, né, acho que talvez o mais famoso seja o Transparência Brasil, que você pode entrar e lá você acessa todas as informações dos gastos. Eu acho que a gente tem uma preocupação grande com o orçamento, né, com os gastos públicos. Então você pode até para olhar esses gastos e ver que muitas coisas, às vezes, que é dita em relação ao custo administrativo, né, da sociedade, do país, não necessariamente é. Se você olhar alguns contratos, você vai ver que é um gasto de acordo com aquilo que está sendo proposto, né? Então, acho que é importante também os indivíduos acessarem que também é uma forma de participação, esses canais, né, de transparência. E aí tem transparência tanto nos municípios, ou, né, deveria ter, quanto nos estados. E agora, né, e também na União. Certo. Vem do Acre a próxima pergunta, do Polo Rio Branco. Como o Conselho Tutelar pode envolver a participação dos pais na defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? Das famílias, das diferentes famílias. Eu acho que as estratégias de envolvimento da população nos espaços de participação, elas são muito, assim, como eu disse, né, não tem uma receita de bolo. Eu não vou dizer para vocês tem que fazer isso, isso, isso. Eu acho que parte muito da sensibilidade
de cada localidade o convite a essa participação. Então, eu acho que reuniões, chamar para uma reunião, mas que essa reunião seja um espaço acolhedor. E eu particularmente acho que comida é sempre acolhedora. Então, chamar os pais para um café da manhã, para um lanche da tarde, com um bolinho e um café, estimula que aquela pessoa vá, né, receba o seu convite, né, responda ao seu convite de forma positiva. Então, eu acho que como estratégia de envolvimento da população, você ter sempre um lanche, uma atividade lúdica, também, né, para convidar as pessoas. Às vezes a gente vai discutir temas tão difíceis, né, tão duros. O Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares enfrentam aí realidades tão pesadas, né, de violência doméstica, de exploração sexual infantil, de trabalho, né, de exploração do trabalho infantil, tantas, né, formas de violência que às vezes a gente pensa que não acontece, mas está ali no cotidiano, que também esse espaço acolhedor, eu uso a comida porque é uma coisa que eu acho importante, mas eu acho que cada um pode pensar, né, em espaços ou formas lúdicas, seja música, seja jogos, seja mesmo uma reunião para conversar. Às vezes as pessoas... Eu tenho sentido isso também nos últimos anos. As pessoas estão precisando falar, né? Estão precisando desabafar. E às vezes construir um espaço de fala, né? de escuta, não essa escuta especializada do psicólogo ou do assistente social, mas um espaço de escuta mais fluida mesmo, mais livre, é importante também para estreitar laços de afeto e construir espaços de confiança, e que esses espaços eles possam dar lugar a depois formas de protagonismo e de luta, né, dentro dos conselhos e para a sociedade de uma forma geral. Acho que a minha receita é um pouco essa. Certo. Então aqui temos várias questões, professoras, que envolvem, né, a participação de crianças e adolescentes, o fortalecimento dos conselhos de direitos, né, a obrigação, o dever desse Conselho de Direito também promover esses processos de escuta, porque teve muita pergunta sobre o Conselho Tutelar, mas é muito importante também perceber que aí tem um papel muito, né, importante, e eu não só importante, mas fundamental e decisivo, né, do Conselho de Direitos, né? Sim, exatamente. Os CMDCAs, os conselhos estaduais e o próprio Conselho Nacional, ele tem, dentro da sua atribuição, promover, né, de forma democrática, republicana, transparente, os processos de participação. É isso. Nós já estamos encaminhando aí para o final, né? Agora as nossas considerações finais. Agradeço a todos os cursistas que encaminharam suas respostas, que fizeram interação com a gente. Mais uma vez agradeço o professor Humberto, né, pela parceria aqui, a toda a equipe aqui do estúdio, os técnicos, muito obrigada, a coordenação do IFRO e a todos vocês que estão aqui. Lembrando que mais tarde, né, a gente continua esse debate sobre democracia e participação com a temática mais direcionada ao Brasil, né, essa trajetória da participação no país, e eu espero que a gente continue aí com essa interação. Uma boa tarde a todos, um bom dia de trabalho. E aqui eu vou me despedindo de vocês, eu vou voltar para Recife, né, registrar a vocês o carinho, né, que a gente acabou construindo, né, agradecer a toda a equipe daqui, né, em nome do Auristênio, eu agradeço a todos daqui da nossa equipe, agradeço às coordenadoras, os coordenadores do IFRO, toda a equipe pedagógica, né, porque eu acho que é muito importante que esse desafio seja assumido por pessoas responsáveis, né, cuidadosas, né, agradecer à Secretaria Nacional, ao Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, e dizer que os dias que eu passei aqui foram dias de muito aprendizado, e dizer que terminar com a tua companhia foi muito legal. Registrar também o agradecimento à professora Rose, que esteve comigo nos primeiros momentos, né? E dizer que a luta em defesa do direito da vida
dos meninos e meninas, os diferentes meninos e meninas, a luta pelo bem viver, né? Entender as crianças e os adolescentes na sua pluralidade, né? É um desafio constante, né? E que para isso a gente precisa de conselho tutelar forte, de conselho de direitos fortes e de um sistema de garantia de direitos articulado. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. Eu sugiro que a gente termine de novo com um abraço, né? Vamos lá, um abração. Um afeto. Muito agradecido. Muito obrigada pela parceria. A gente se encontra em outros carnavais. Certamente. O de Olinda. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, terminou bem festivo aqui, né? Felicidade, pessoal, um bom término do curso. Um abraço, Felicidade. gente.